Olá, felinas e felinos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse Cat Canal. Depois de muito tempo sem aparecer por aqui, hoje eu vim falar sobre o assunto de ansiedade. Eu quero falar para vocês a minha experiência dentro disso, porque além de tudo, o que eu já trouxe aqui para vocês, eu quero trazer as minhas próprias experiências para que, quem sabe, contando os meus relatos, possa fazer sentido para você de uma forma ou outra, de um jeito que possa agregar na sua vida, se você talvez seja como eu, que prefere passar pelas dores do que ir pelos métodos mais fáceis. É uma coisa fácil? Não, não é. É simples? Não, também não é. Porque para eu entender um pouco como que funcionava a minha ansiedade, eu precisei passar por ela, passar por essa turbulência e entender como ela de fato funcionava no meu corpo, entender quais as reações que ela causava em mim e como ela se manifestava, porque se você não sabe, a ansiedade ela ataca de diversas formas. Pessoas, elas têm tremeliques, elas têm dor de cabeça, ela tem aceleramento no peito, ela tem as mãos suadas. Então a ansiedade ela ataca de diversas formas do nosso corpo. Então antes de entrar nesse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre a parte teórica, se é que posso dizer assim, do que eu entendo sobre ansiedade. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu sou uma buscadora de conhecimentos, então para que eu consiga me entender, me compreender e talvez conseguir ajudar as pessoas, eu prefiro estudar, estudar, estudar até entender as fontes e como que o meu corpo funciona diante de determinadas coisas. E dessa forma eu consigo trabalhar dentro de mim métodos que funcionem para mim. Então, falando um pouquinho da parte teórica da ansiedade, ela é o nosso mecanismo de defesa. É como se o nosso cérebro ele fosse programado para não nos permitir que entramos em perigo, para que não deixe que a gente entre em perigo. Então, toda vez que a gente se sente ou a gente acha que está entrando em colapso, nosso cérebro ele liga vários alertas de que há algo errado, de que tem algo perigoso, de que tem algo ruim acontecendo. E o teu corpo, por não saber reagir, ele usa esse mecanismo de defesa para tentar acalmar. Só que como ele vai acima da média, ou seja, acima daquele equilíbrio que ele está acostumado a acontecer, o teu corpo ele começa a reagir. E aí vem os sintomas da ansiedade. Esse é o meu ver, o meu entendimento basicamente do que como que funciona a ansiedade. A ansiedade, para mim, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Todo mundo tem, é impossível não ter, só que o que acontece? Quando ela está em equilíbrio, é aquela questão de ansiedade, ela ir lá em cima quando você está ansioso por alguma coisa, uma prova, uma viagem, e ela ir lá embaixo quando você entra em colapso criando coisas na sua mente, porque a ansiedade nada mais é do que o excesso do futuro, né? Então a gente fica ali pensando, e por a gente perder o controle desses pensamentos, a gente começa a reagir, o nosso corpo começa a reagir diante desses pensamentos acelerados, que fazem com que a gente pense num futuro que ainda nem existe. Porque querendo ou não, a gente não sabe qual que é o dia de amanhã, ou o que vai acontecer amanhã, mas a nossa mente, ela adora fazer esse tipo de trocadilhos, esse tipo de pregar peças em nós mesmos para que a gente é como se fosse para que a gente não fique parado, digamos assim, porque nós não estamos habituados a ficar parado. Então, mente parada, oficina do diabo, e como dizia o ditado. Então, quando a tua mente ela começa a ficar muito acelerada, você tem as crises de ansiedade. E às vezes, quando você começa a pensar demais, também é possível de ter as crises de ansiedade. Então, no meu caso e no meu entendimento, lembrando, gente, eu sempre gosto de dizer aqui no canal que nada é uma verdade absoluta. As coisas que eu falo não são verdades absolutas, são apenas questões, comportamentos, estudos e situações que eu acabei passando, ou estudando, ou criando, ou entendendo da minha forma. Então, isso eu coloco como prova na minha vida e faz sentido pra mim, mas nada é uma verdade absoluta. E a dica maior de todo esse canal é que você absorva tudo aquilo que faz sentido e experiencie, porque estamos aqui para experienciar. Você não precisa levar como uma verdade absoluta tudo aquilo que você escuta. Apenas aprenda a experienciar aquilo que você vive, aquilo que você absorve, porque isso vai te tirar da Matrix, aonde você é manipulado pelas pessoas que dizem o que é certo ou errado para você. Então, voltando ao assunto da ansiedade, eu quero comentar com vocês como que a ansiedade ela atacou na minha vida, como que ela começou a se manifestar na minha vida. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a perceber essas crises, foi quando eu tinha esses pensamentos muito acelerados. A minha questão é os pensamentos acelerados. Então, a culpa, a depressão, o desespero, a preocupação, o vitimismo. Então essas eram uma das 5 coisas que mais me afetavam diante da ansiedade. Então eu tava ali
Geralmente quando eu estava perto do meu ciclo menstrual, que eu ficava mais estressada, mais vulnerável, ou às vezes até mesmo quando eu ficava muito preocupada com as questões financeiras, com o meu trabalho, com tudo aquilo que eu queria fazer e não estava fluindo, era quando atacava a ansiedade, era quando aquilo se manifestava. E muitas das vezes eu descontava no meu marido, e aí eu me sentia culpada por descontar nele, e aí eu me sentia mais vulnerável, aí eu me sentia mais vitimista, aí aquilo ali virava um turbilhão de pensamentos, virava um turbilhão de confusão, e eu acabava tendo crises de ansiedade. No começo, era quando ela se manifestava quando eu discutia com o meu marido, que era onde eu mais percebia, comecei a perceber que algo não estava bem, né, porque geralmente a gente discutia e brigava, ou aconteciam as coisas na minha vida, e eu simplesmente passava por aquilo ali e empurrava com a barriga e ignorava, coisa que a gente é acostumado a fazer. Até que quando começou a sobrar mais tempo, e eu comecei nesse autolaboratório de olhar pra mim, de perceber as coisas que estavam acontecendo comigo, de perceber como estava fluindo, de perceber o que de fato acontecia comigo nesses colapsos, eu comecei a perceber aonde que a ansiedade começava. Geralmente era após as nossas discussões. Aí depois eu comecei a analisar como que ela reagia no meu corpo. Geralmente eu chorava muito, eu gritava, eu ficava com muita raiva, às vezes eu saía chutando as coisas, eu saía gritando, eu saía chorando, eu saía xingando tudo e principalmente falando coisas que não existiam, somente na minha cabeça, criando confusões, alimentando as discussões de coisas que já tinham acontecido muito tempo lá atrás para argumentar ainda mais naquela discussão e aquilo me gerava mais ansiedade porque qual que era o que meu marido fazia? Ele entrava em mecanismo de defesa também. Então, quando eu gritava, quem que ele lembrava? A mãe dele. Então, quando ele via eu desse estado, ele entrava com o mecanismo de defesa dele. Ele vinha se defender, qual que era a forma dele se defender? Me atacando, sabendo aonde machucava. Ah, é relacionamento tóxico e tudo mais, talvez. Mas era uma forma dele se defender. Então, dentro desse autolaboratório, dentro dessas minhas auto-observações, eu fui me percebendo e percebendo o mecanismo de defesa dele, porque ele não é de discutir, ele não é de criar confusão, ele não é de estar ali se implicando com as coisas. Quem fazia isso sou eu, quem faz muitas vezes isso sou eu. Então eu comecei a observar os dois lados. Era ele que me causava ansiedade, era ele que me causava estresse, ou era eu que me permitia ser acionadas por gatilhos nos quais eu não sabia resolver. Resumindo, eu não sabia resolver, então eu criava caso. E aí, após esses 3 pontos, primeiro, os gritos, o choro, o desespero, os surtos, a raiva incontrolável, eram 5 pontos desses que eu mencionei pra vocês que eu lembrei agora, que davam a crise de ansiedade. E aí, é um colapso, já é difícil você lidar com a raiva, já é difícil você lidar com o vitimismo, já é difícil você lidar com a culpa. Então imagine você entrar num colapso num dia qualquer, geralmente perto do ciclo, ou um dia que você não tá tão bem, como se você é um homem e tá assistindo esse vídeo, então às vezes é um dia que você não está tão bem. Então entra esses 5 pontos em colapso. O que acontece? Você cria a tua própria ansiedade em desequilíbrio. Lembrando que a ansiedade todos nós temos, ela é um mecanismo de defesa. Como que você se sentiria se não fosse ansiosa ao ver alguém que você há muito tempo não via, a fazer uma viagem que você tanto esperava, a conquistar algo que você tanto estava esperando? Então a gente tem esse mecanismo dentro de nós e ele precisa estar em equilíbrio. Em desequilíbrio, a gente tem as crises. E aí, dentro dessas minhas crises, eu chorava muito, como eu mencionei pra vocês, eu tinha essas crises de raiva, eu surtava, eu queria ir embora, eu queria terminar um relacionamento, nada mais funcionava. Só que quando eu percebi que isso estava indo longe demais, novamente eu fui buscando ajuda, porque até então eu conseguia dar conta, acontecia ali, passava. E aí até que eu consegui perceber também como lidar com isso. Então eu falava com o meu marido, olha, se eu tô assim, me deixa quieta. Só que surtando, né? Me deixa quieta. E até que ele aprendeu que quando eu disse me deixa quieta, ou não fala comigo, ou deixa no meu mundo, ele precisava fazer isso. Por quê? Porque eu me cresci no mecanismo de familiar fechado, aberto, né? Fechado? Aberto, não me recordo agora. Mas eu cresci de forma que eu precisava lidar com os meus próprios problemas, eu precisava lidar com as minhas próprias emoções, eu precisava lidar com as coisas que estavam acontecendo comigo. Então eu precisava lidar com tudo que estava acontecendo comigo sozinha, porque a primeira filha, a primogênita, os meus pais nunca tiveram filhos antes de mim, né? Porque sou primogênita. Diga. E ninguém da família tinha filhos antes. Então eles não sabiam lidar com o excesso de emoções, o excesso de pensamentos, o choro compulsivo, que eu era muito chorona. Então eles não sabiam lidar. Então como... Sai disso aí!
Meu gato mijou na parede. Então, como que eles iriam lidar comigo se eles mesmos não sabiam lidar com esse tipo de comportamentos? Por consequência, eu tinha que lidar sozinha. Então, quando eu entrava em colapso, eu percebi que eu precisava lidar com isso sozinha. Só que às vezes demora tempo para eu lidar com as minhas crises de ansiedade. E às vezes ele não tem paciência para esperar. E tá tudo bem. É só um detalhe para que vocês também tenham paciência com os parceiros ou com os familiares de vocês que não entendem que vocês precisam ressignificar isso sozinha. Então, esse foi mais um ponto que eu percebi quando eu tinha as minhas crises. As minhas crises eram cobertas por raiva, culpa, vitimismo e estresse e choro. Então, disso tudo, eu percebi que eu precisava passar por aquilo e estar sozinha. Eu entendi que eu precisava ressignificar isso sozinha. E às vezes demorava 1, 2, 3 dias. E tava tudo certo, até eu entender isso e conseguir explicar pro meu marido como ele lidar com isso também. Porque é necessário a gente aprender a explicar pra eles, porque eles não entendem, né? Os nossos familiares, eles não vão entender. Só que um dia, gente, essa crise ela foi tão forte, que eu tive pensamentos, novamente, não digo suicidas, mas pensamentos de muito baixa vibração. Eu queria sumir, né? Algumas vezes eu tinha esses pensamentos porque eu queria sumir, porque não vai dar certo, por que eu vou viver dessa forma, por que eu tenho esse tipo de crise, por que eu trato mal quem eu amo, por que isso, por que aquilo, então eu queria sumir. Só que nesse dia foi o pior de todos, porque além de querer sumir, eu comecei a me bater. Eu comecei a me arranhar. E aí, num surto para chamar a atenção, porque além disso, quando eu tinha crises assim, um pouco era para chamar a atenção de forma inconsciente, uma criança querendo atenção que nunca teve. Lembra que eu me ensinei para vocês que eu tinha que lidar com tudo sozinha? Pois então. Então, naquele momento de crise, além desses 5 tópicos que eu falei para vocês que atacava, eu ainda tinha ainda tinha minha criança interior se manifestando querendo atenção. Então, meu marido não sabia lidar. Aí, o que ele fez? Ele subiu aqui no meu escritório, eu tava aqui, tendo em colapso, chorando, desesperada, porque eu queria sumir, porque eu queria me matar, porque eu não queria mais isso, eu não queria mais porra nenhuma da minha vida, eu queria sumir. E aí, ele aparece aqui, ele vê o meu estado, eu me jogando no chão, desesperada, chorando, me arranhando, ele começa a gravar. E aí, lembra que nessas minhas crises também tem a raiva? Eu surtei ainda mais, né? Entanto que eu acabo quebrando a película do celular dele, se eu não me engano. Ele fez vou mostrar pra tua mãe como é que o jeito que tu tá agindo, vou mostrar não sei o que, vou chamar a polícia, não sei o que, vou chamar um psiquiatra, não sei o que. Eu disse assim, meu filho, não adianta de nada, vai adiantar de quê? Né? Tantos processos que eu já fiz, você acha que vai adiantar de quê? Né? E eu ali surtando, até que eu bati a porta, bati a cabeça na parede, com força, não deu em nada, graças a Deus. Mas depois que isso passou, foi quando eu percebi que as coisas estavam realmente feias. Né? Porque onde que eu me deixei me levar, quão baixa estava a minha vibração, quanto eu estava me abandonando a ponto de uma crise por besteira, por uma discussão, por coisas criadas da minha própria mente, estavam me levando. E aí eu fui buscar ajuda, né? Porque sempre quando eu entro em colapso eu busco ajuda. Comecei tratamento psicológico online. Tem um link, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um link onde você pode ser atendida por vários psicólogos, você escolhe seu psicólogo e a consulta é apenas R$30. Então eu comecei esses atendimentos e teve numa das sessões que a gente falou sobre isso, sobre a questão desse colapso mental das discussões, porque geralmente atacava quando a gente discutia, porque um machucava o outro, um feria o outro e tudo mais. E aí ele me explicou como é que funcionava a nossa mente, porque eu gosto de pesquisar isso, a neurociência, eu me fiz algumas pequenas formações básico do básico em neurociência, de como a nossa mente funciona. Então, nas discussões, eu puxava coisas lá de trás para justificar a culpa que eu estava tendo por aquele comportamento, para continuar discutindo, para continuar dando gás, para o meu orgulho e meu ego estarem lá em cima, para eu sair com a razão para dizer que eu estava certa, que eu estava dominando tudo. Só que isso me deixava ainda pior. Então, ele fez eu refletir. Será que aquilo que você colocou na sua mente, ele realmente falou? Ou você está dando gás para coisas que você mesmo está colocando na sua mente? Porque muitos dos nossos comportamentos não são mais os mesmos comportamentos que nós tínhamos nas discussões lá atrás. Só que a minha mente puxava esses comportamentos, mesmo ele não falando aquilo que eu estava pensando. E aí eu entrava no ápice. E aí ele fazia o mesmo como mecanismo de defesa. Então, gente, se vocês têm crises de ansiedade, nas quais não precisam de tratamento profundo, se você está percebendo o seu corpo, se você está percebendo as suas crises, se você está percebendo que você está ansioso, que você está ansiosa, que as coisas elas não estão legais, se você está conseguindo ter essa consciência do seu corpo, se aprofunde mais, perceba mais e busque ajuda. Se você não quer tomar remédios como eu,
Busque entender aonde começam as suas crises de ansiedade. Quais são os gatilhos que acionam a sua ansiedade, né? Então, o que seria gatilho se você não conhece? São coisas que despertam dentro de você aquela memória. Uma memória, por exemplo, sofreu um acidente de carro e aí quando você vai entrar dentro de um carro, você começa a ter crises de ansiedade. Por quê? Porque você lembrou do acidente de carro. O carro é o seu gatilho, porque você teve um forte impacto emocional com o carro. Então os gatilhos nada mais é do que uma palavra que te gera uma memória, que te gera um forte impacto emocional, que te gerou um forte impacto emocional e faz com que teu corpo entre em colapso, porque ele não quer voltar mais a ter aquela sensação, aquela dor, aquele medo, aquela raiva ou aquele apavoramento que você teve naquela situação. Então toda vez que você vê algo parecido que faz você lembrar daquela situação, você entra em crise por ficar pensando que poderia acontecer novamente, porque a ansiedade é excesso de pensamentos no futuro. Então, gente, é esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês, uma carta aberta sobre como que eu aprendi a lidar com as minhas crises de ansiedade. Eu não estou livre de passar por elas de novo, não estou livre de ter uma crise pior, não estou livre de ter outros tipos de comportamentos, porque ela ataca, às vezes de uma forma mais leve, sutil que ela ataca, é com o aceleramento do meu coração. Aquela palpitação acelerada, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso disso, quando eu tomo muito café ou quando eu tenho que fazer alguma coisa e não sei o que fazer. Então eu sei que o mais leve da minha ansiedade é essa palpitação, esse aceleramento no coração, aquela inquietação. E eu sei que o meu ápice, geralmente é nas discussões, quando eu não sei lidar com aquilo que o meu cérebro não está acostumado. Então também tem esse ponto, o nosso cérebro entra em colapso quando ele não sabe lidar com algo que apavora, né? É como se fosse assim, tu tá o seu humano aqui, mas aí o teu humano não sabe lidar com isso, ele apaga e vem aquela criança. A criança quer atenção, a criança quer receber aquilo que ela nunca teve, então ela entra em colapso, ela entra em birra, e aí entra o teu humano adulto de volta, trazendo os pensamentos acelerados de um futuro que ainda não existe. Então, juntando essas duas, vocês entram em colapso. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre como que a ansiedade funciona. Lembrando, se a tua ansiedade ela não é severa, na qual você precisa de medicamentos mais aprofundados e conhecimentos mais aprofundados e estudos mais aprofundados e ajuda mais aprofundada, espero que ele tenha ajudado você a buscar esse autoconhecimento, se autoanalisar e principalmente se respeitar, gente. Respeite os seus processos, respeite os seus comportamentos e acolha eles até que você consiga lidar com eles. Né? Você é ser humano, você vai errar, você vai falhar, você vai fazer tudo de ruim para você mesma, mas tenha paciência no momento que você escolher se conhecer, porque assim você vai aprender a lidar com isso. Eu escolhi esse caminho porque eu não pretendo tomar remédios na minha vida que acalmem isso, porque na minha cabeça os remédios eles vão cessar, mas eles não vão curar. Então, enquanto eu tiver forças e guias e mentores do outro lado me ajudando a me aprofundar para que eu não volte mais para aquele estado, assim eu farei. Mas não deleto totalmente a hipótese de um dia precisar tomar remédios quando eu não aguentar mais. Mas, por enquanto, não é o caso e eu vou continuar buscando os motivos, vou continuar buscando onde que começa, o que que causa, para que eu consiga cada vez mais melhorar o meu autoconhecimento e lidar com o meu próprio corpo nessa experiência terrena. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para você, espero que te ajude a lidar um pouco melhor com a sua ansiedade através da minha experiência, através daquilo que eu trouxe para vocês hoje aqui. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se fizer sentido de comentar aqui também.